Fala galera, Léo Cardoso por aqui e hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais importantes quando o assunto é marketing digital e escala de ofertas, que é criativo. Aqui em cima eu tenho a fórmula do criativo de ROAS 4+. Exatamente, a fórmula que eu estou usando hoje para ter criativos validados com ROAS igual ou maior que 4. E mais importante do que conseguir esses criativos que convertem é você ter uma fórmula replicável. Ou seja, quando esses criativos pararem de converter, você sabe exatamente como fazer para ter mais deles, né? E ainda melhor, você consegue explicar para uma inteligência artificial como fazer esse processo usando essa fórmula e ela te entregar anúncios que vão converter sempre que você quiser ao apertar um botão, e eu vou te explicar exatamente como eu estou fazendo para poder aplicar esse processo aqui na prática, tá? Então, eu vou passar ponto a ponto dessa fórmula e no final tu vai entender exatamente como criar o teu criativo aí ainda hoje, tá? Ainda hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá. O anúncio, tá? Ele vai ser igual a benefício, mecanismo do problema, mecanismo da solução, prova e CTA. Tudo isso dentro de um gancho específico e um formato específico. Beleza, parece muita coisa, mas não é muita coisa não. Você vai entender aqui exatamente, passo a passo isso aqui, você vai entender que é muito mais simples do que tu imagina, né? Beleza, a primeira coisa é, de onde surgiu essa fórmula? Essa fórmula surgiu de anos de estudo dos princípios de copy, né? Sim, fui eu que criei essa fórmula, mas na verdade eu estaria sendo injusto de dizer que fui eu que criei essa fórmula, porque na verdade essa fórmula ela foi tirada dos conceitos, dos princípios imutáveis do copywriting, né? Da escrita de anúncios que já permeiam, né, o meio do marketing de resposta direta há mais de 100 anos, tá? O que eu fiz foi juntar tudo isso numa fórmula para que ficasse simples a criação de um processo, ou seja, de uma esteira de criativos e que ficasse fácil alimentar uma inteligência artificial com as informações corretas para fazer anúncios infinitos. Beleza? É, isso mesmo, anúncios infinitos. E que convertem, né? Porque só chegar lá e pedir pro chat GPT, me dá um anúncio. A gente já sabe que isso não converte, né? Mas eu já vou explicar como é que a gente vai fazer usando inteligência artificial. Então vamos passar passo a passo, né? Então beleza, o anúncio, ou seja, o criativo, ele é igual ao B de benefício, tá? O que é o benefício? Benefício. Falando de forma superficial, porque isso não é um vídeo sobre benefício, é tudo que o cliente vai levar ao clicar no teu botão ou ao comprar o teu produto ou ao te ouvir, entendeu? Por que essa fórmula começa com benefício? Daqui a pouco eu vou falar da ordem. Mas depois ela começa com benefício. Porque se não tiver algo muito claro que o teu cliente vai ganhar ao parar para te ouvir, ele não vai te ouvir, ele vai sair fora, tá? Ele vai sair fora. Então começa com benefício. Léo, e curiosidade? Bom, existem livros de estudos, inclusive tem um até aqui na minha frente, eu acho que eu já até mostrei esse livro aqui antes, eu tô sempre voltando para esse livro aqui porque ele é muito bom. O primeiro capítulo dele, ele fala exatamente sobre o que converte mais, benefício ou curiosidade? E é benefício, tá? E é benefício. Então, tipo, é muito importante, porque assim, ó, as pessoas estão sempre pensando nelas mesmas. Elas nunca estão pensando no teu produto ou em você, elas estão pensando nelas mesmas. Então, se você não falar o que tem para que ela vai ganhar ao te ouvir, ela simplesmente vai sair fora. Beleza? Então começa por um benefício. O que é benefício? Aí vai depender do teu produto. É aprender inglês, é emagrecer, é dormir bem, como é o meu aqui produto que eu tô mais investindo tempo, esse produto aqui que é sobre sono, né? Então conseguir um sono com uma qualidade melhor, é um outro benefício, né? Então quanto mais tangível, melhor. Mas volto a repetir, não vou entrar muito profundamente
no assunto benefício, porque esse vídeo não é sobre benefício. O que é o MP, tá? É o mecanismo do problema. O que é o mecanismo do problema? Para mim é o assunto mais importante quando se trata de copywriting, tá? Que é o que explica o porquê o cliente não teve resultado ainda. Então o cara que está assistindo a tua copy, ou lendo a tua copy, ou o que for, a tua copy tem que deixar muito claro o porquê ele não conseguiu o benefício ainda, ou o porquê ele ainda não conseguiu uma boa qualidade de sono, ou porque ele ainda não aprendeu a falar inglês, ou porque ele ainda não tem uma namorada, etc. Então o mecanismo do problema você deixar escancarado para ele o porquê que você não conseguiu ainda ter o teu benefício. No meu caso ali, para dar um exemplo prático, é o cortisol, né? Então o meu benefício conseguir o melhor corpo da sua vida dormindo. Esse é um benefício. Tá vendo como é claro o benefício? A gente poderia até chamar de promessa também, né? Tipo, benefício barra promessa, né? Que são coisas que quase que se misturam ali, né? Então, qual que é o mecanismo do problema? No caso do cacau, é cortisol. Então, você não consegue emagrecer dormindo porque você tem cortisol alto, beleza? E qual é o mecanismo? MS é o mecanismo da solução. Ou seja, como o seu produto resolve esse problema, né? No meu caso é a fórmula do cacau, né? Então a gente chama de proteína anticortisol, que é o meu produto. Então o mecanismo da solução é como o seu produto funciona, né? Então vamos imaginar aí que você tem um curso de inglês baseado em decorar uma matriz de palavras. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, nem sei se isso existe. Aí você chama essa matriz de matriz fluente, tá? E o mecanismo da solução porque essas são as palavras mais usadas do idioma, e quando você decora elas, fica mais fácil de tu fazer as conexões neurais e aprender o idioma. Então, tá vendo? Esse é o mecanismo de solução para resolver um problema, certo? Talvez seja o benefício de aprender inglês em 21 dias, por exemplo. Então, isso vai estar no teu anúncio de várias formas diferentes. Já vou chegar nisso, tá? Só estou explicando o que é cada componente da fórmula. Depois a gente vai para P. O que é P? É prova, tá? Tu vai ter que provar tudo isso que tu falou agora. Tanto faz. Tu pode provar com um estudo científico, tu pode provar com prova social, tu pode provar com gráficos, tu pode provar com argumento lógico, mas tem que provar. Você tem uma lista de elementos de provas que tu pode usar. Aqui nesse canal também tem vídeos específicos sobre elementos de prova. Recomendo você dar uma olhada. E o CTA é o Call to Action, que é a chamada para ação, né? Você tem que fazer esse cara agir. Essa chamada para ação, ela vai depender do quê? Ela vai depender basicamente do teu funil. Então, se o teu próximo passo do funil é responder um quiz, o seu CTA é clique e responda o quiz. Se a tua próxima ação é comprar, é clique e compre. Se a tua próxima ação é assistir um vídeo, clique e assista o vídeo. Então vai depender da próxima etapa do teu funil, mas isso aqui também é importante. Bom, esses são os elementos que tem que ter, tá? Que tem que ter na tua copy, no teu criativo, tá? Isso tem que ter. Beleza, o que é o gancho, o que é o formato? O gancho, também chamado de hook, né, em inglês, é o que vai chamar a atenção no teu anúncio, tá? Isso aqui, por que isso está multiplicando todos os outros? Porque, primeiro, pode ser qualquer um desses ou pode não ser nenhum desses. Léo, como assim? Tu pode começar o teu anúncio direto na promessa. É uma forma de chamar atenção. Ou tu pode começar o teu anúncio direto mostrando um antes e depois. Por exemplo, no caso de emagrecimento, mostrando diretamente um antes e depois. É uma forma de chamar atenção. Ou tu pode já começar o teu anúncio falando do teu mecanismo do problema. Por exemplo, 5 sinais de que você tem cortisol alto. Tá vendo como é uma forma de chamar atenção, fazendo uma lista aí poderia ser uma lista de benefícios. Então, por exemplo, 5, estou fazendo aqui ao vivo, 5 sinais que você tem cortisol alto. Aí, 1, rosto inchado. 2, gordura localizada. 3, sono ruim. 4, pele sem viço. Se você tem esses sintomas, significa que você tem cortisol alto. Para isso, você precisa da proteína anticortisol. Entendeu?
E aí, para cada um desses benefícios, por exemplo, eu posso ir mostrando provas, né? Posso ir mostrando antes e depois, por exemplo. Tá vendo como é um criativo que eu estou usando todos e o gancho é o mecanismo do problema? Mas o gancho também poderia ser um mecanismo de solução. Por exemplo, eu tenho uma lata aqui muito bonita, né? Inclusive, esse criativo tem funcionado bastante. Eu já mostro direto a lata no começo, entendeu? Porque é uma lata que chama bastante atenção, uma lata bem bonita. Então, eu já estou começando o meu anúncio no mecanismo de solução. Tem problema? Não tem problema. Desde que você passe por todos os itens aqui. Léo, é obrigatório passar por todos? Não. Eu já vi anúncios validando sem passar por todos. Mas quanto mais itens desse você conseguir colocar no teu anúncio de forma não é simplificada, de forma otimizada, de forma eficiente, melhor vai ficar o seu anúncio, entendeu? E não sou eu que estou falando isso, são os princípios de copywriting, que já são estudados já podemos falar que é estudado há séculos, né? Porque tem mais de 100 anos. Beleza. Então, o gancho ele é como você chama a atenção. Tu pode chamar a atenção de qualquer coisa. Por exemplo, imagine que você tem um produto de emagrecimento que fala de insulina, né? Que é tipo, que acusa a insulina como problema. E aí tem uma notícia que você viu num jornal que fala sobre insulina. Tu pode começar o teu anúncio falando de insulina. Ó, apareceu esse anúncio, essa notícia falando de insulina e tudo mais, tu começa o teu anúncio falando do mecanismo do problema, que é a insulina. Beleza, deu para entender até o hook, né? E o formato, né? O que é o formato? É exatamente o formato, ou seja, vai ser um vídeo, vai ser uma imagem que vai ter tudo isso, pode ser? Vai ser um vídeo de alguém falando, igual, por exemplo, eu tô aqui agora, isso poderia ser um anúncio, eu poderia agora fazer um pitch pro meu curso de copy, por exemplo, ou pro meu serviço de instalar uma esteira de criativo no teu negócio, por exemplo. Então seria o quê? Qual é o formato? É um formato de aula no YouTube, por exemplo. Ou pode ser o formato que eu acabei de dar a ideia aqui, um formato de lista, né? Talvez essa lista não precisava nem de ter áudio, às vezes seria só um videozinho com as linhas aparecendo na tela, né? Tipo, bem em formato TikTok, por exemplo. Então o formato ele é muito importante, porque o formato vai dizer porque o formato e o hook ele engloba tudo isso, entendeu? Ele engloba tudo isso. E o formato obviamente é muito importante. Bom, Léo, como é que tu faz isso na prática? Beleza, como é que eu faço isso na prática? Na prática, o que eu faço eu uso inteligência artificial para poder criar tudo isso para mim e no final, para não ficar com cara de chat GPT, porque você que está usando IA aí, você já percebeu que os conteúdos gerados por chat GPT, eles são claros, tá ligado? Tipo assim, tu vê de longe que um conteúdo foi criado por chat GPT, de longe. Então, tu precisa dar uma alterada, porque senão, tipo, o teu cliente vai ver que é chat GPT e vai pular. A verdade é essa, entendeu? Então, no final, o que eu faço eu alimento a inteligência artificial com essa fórmula e coloco alguns inputs extras. Quais inputs? Vamos lá, vamos passo a passo. O que eu faço? Primeira coisa, eu pego um benefício. Então, eu pego a lista de benefícios do meu produto, que eu já tenho isso, eu coloco isso dentro da inteligência artificial. Pego o meu mecanismo do problema. Normalmente, tu vai ter já o mecanismo do problema já claro, né? Tipo assim, se tu não tem isso claro, tu precisa estudar o teu produto, estudar a tua copy e pensar no mecanismo do problema, porque isso é muito importante. Então eu já tenho isso muito claro, então cortisol, então pronto, já está definido. O mecanismo da solução. Aqui, se tu já tiver o mecanismo da solução pronto, por exemplo, proteína anticortisol, pronto, já vai colocar lá. O meu mecanismo da solução é proteína anticortisol. Mas às vezes você está testando isso, né? Aí, por exemplo, que é o caso do cacau ali, às vezes a gente tá testando também magnésio proteico. Magnésio proteico é um outro mecanismo da solução. Chocolate quente funcional é um outro mecanismo da solução que a gente está testando. São narrativas. Então, nesse caso específico do cacau, isso aqui eu não estou definindo. Isso aqui eu estou deixando a própria inteligência artificial propor, ou então eu proponho na hora que eu vou pedir o prompt. Então isso aqui eu deixo em aberto. A prova, tu pode também, ou tu pode inserir, ó, eu quero que tu use esses elementos de prova, ou então tu pode fazer como eu estou fazendo, que é, eu estou usando o próprio avatar transformado gravando um anúncio, né? Que é Creator, né? Que é o GC, né? User Generated Content, né? Então,
A própria pessoa que está falando no anúncio, por si só, já é o elemento de prova. Então é isso que eu estou usando. Mas também estou usando fotos de antes e depois. Estou usando prova científica, né? Tipo artigo científico e tudo mais. Científico que embasa a tese do mecanismo do problema e do mecanismo da solução. Também uso isso como prova. O CTA é a página de vendas. Então clique e vai para a página de vendas, né? Léo, e o gancho e o formato? Como é que tu faz isso? Eu simplesmente uso o nosso bom e velho SPY. Eu assino algumas ferramentas de espionagem e também uso o Facebook Library, né? Que é o banco de anúncios de todos os anunciantes, e eu vejo o que está funcionando, né? Então eu vou lá e vejo qual anúncio que está rodando há mais tempo dos meus concorrentes. Esse formato e esse gancho estão funcionando, entendeu? E às vezes eu pego de outro nicho. Então, por exemplo, meu nicho é performance através do sono. Eu posso pegar, por exemplo, um outro nicho que às vezes é, por exemplo, performance através da, sei lá, saúde intestinal, por exemplo. Estou falando aqui porque é um que eu estava fazendo hoje. Eu vou pegar o gancho que eles estão usando e o formato que eles estão usando, vou modelar e vou jogar nos meus benefícios, no meu mecanismo de solução, no meu mecanismo do problema, etc. Certo? Então o que eu faço? Eu alimento a IA com tudo isso e aí eu falo para ela, ó, por exemplo, aí eu vejo um anúncio que eu gostei. Um anúncio que eu gostei, aleatório, de qualquer nicho. Eu pego, baixo esse anúncio, subo na minha IA e falo para ela, olha só, use esse modelo como exemplo para tu criar um anúncio novo para o Cacau, ou um anúncio novo para qual produto você quiser anunciar, desde que a tua IA já esteja equipada com a fórmula, desde que ela já conheça a fórmula. Assim, dessa forma, você consegue anúncios que vão dar ROI, que vão vender e principalmente você consegue uma esteira de criativos que produz criativos todos os dias para você testar com uma grande chance de dar certo, com uma grande chance de vender. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se você quiser mais exemplos concretos de criativos feitos usando essa fórmula, ou se você tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia sobre isso, pode me chamar no Instagram, vou deixar meu contato aqui embaixo. Você me chama lá e a gente troca ideia. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.